Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, começamos o Fórum Mídias, tratando de um assunto que a mídia brasileira não trata. Sem tarifas de Trump, dólar fecha abaixo de R$6 pela primeira vez desde dezembro. Dólar aprofunda a queda e bate 5,87, com indefinição de Trump sobre tarifas e importados. O que te chama a atenção nessas recentes manchetes? Qual a queda do dólar abaixo dos R$6, Ivan? A questão das tarifas, você diz? Sem tarifas, dólar... né? Quem é mencionado aí quando o dólar cai? O Trump. Exato. Pois é, né, Zenha? E assim, né, sem mencionar ainda também a questão das mudanças aí na política fiscal brasileira, né, com o Galípolo agora na presidência do Banco Central, né, essa parceria com o Haddad, ministro da Fazenda, enfim, né? Eu estava lendo algumas coisas ontem sobre, né, que meio que estourou a bolha especulativa, né? Que a tendência é o dólar cair ainda mais agora em fevereiro, né? Dólar cai, é o Trump. Dólar sobe, é o Lula, a nossa imprensa. Gente, Exato. É absurdo. Então, aí vocês podem ver, agora que o dólar está caindo, está para baixo de 6, agora é o Trump que está causando isso. São duas manchetes aqui. Quando o dólar sobe, é sempre o Lula. E eu queria relembrar uma coisa que pouca gente relembra, gente. O dólar no tempo do Bolsonaro, ele subiu 42%, Ivan. 42%. Você lembra de alguma chiadeira da mídia brasileira quando o dólar subiu 42% sob o Paulo Guedes? Nada. Pelo contrário, eu me lembro do Paulo Guedes reclamando que o pobre queria ir para a Disney, né? Que na verdade, as pessoas não deveriam reclamar de dólar alto nem nada, porque não cabe à população, né, ir para a Disney, por exemplo, como falava o Guedes, né? Não havia grita da mídia, e não só não havia grita, como o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, à época, ainda fazia esse tipo de declaração, passava batido, né? Passava batido, não havia qualquer tipo de crítica e nem de reclamação da mídia sobre isso. Agora, no governo Lula, com a disparada do dólar, não foi nem só crítica, né? Foi um cenário apocalíptico que traçaram no país, né? Isso, considerando o dólar a 5,87, está variando muito. O aumento do dólar no governo Lula, gente, foi de 4%. Não faz sentido o que aconteceu na mídia, Ivan. 42% no governo Bolsonaro. Não teve chiadeira. Agora, considerando desde o início, o aumento é de 4%. Se subir um pouquinho mais, vai ser de 5%, 6%, 7%. Não faz sentido o que a gente está vendo na mídia brasileira. É pressão do mercado, é guerra econômica contra o Lula, como estão fazendo agora com o pé de meia. Quando eu terminei a entrevista... Vamos relembrar o que o Lula falou em junho de 2024. A manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então, esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar e no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. O fato concreto é que a mídia usa que
Né? A mídia está em guerra econômica contra o governo Lula. A gente não sabe se essa previsão do Lula vai se confirmar ou não, até porque, Ivan, o valor do dólar não depende de ações do Brasil, pelo contrário, depende muito mais da conjuntura internacional. Porém, olha o que diz o Estadão num dos seus editoriais: a ameaça de Lula ao Banco Central. Ao chamar de responsável a alta dos juros, Lula faz pouco da autonomia. Agora, o que eles vão dizer, Ivan, do que o Donald Trump fez ontem? Ontem o Donald Trump fez um discurso para os bilionários reunidos em Davos, diz que exigirá do Banco Central americano taxas de juros mais baixas. Uhum. Vamos ver as manchetes criticando o Trump, Ivan? Vamos ficar esperando? Vai esperar sentado, Azenha, vai esperar até ano que vem, porque a gente conhece a mídia tradicional brasileira, né? É como você bem colocou, quando há qualquer notícia negativa, a gente está sob o governo Lula, qualquer notícia negativa, a culpa é do Lula, qualquer notícia positiva, a culpa é do acaso, né? E isso se reflete também ao noticiar os anúncios do Trump nos Estados Unidos. É óbvio que a mídia brasileira não vai acusá-lo de interferência ou criticar sua interferência no Banco Central, porque senão cairia em sua própria contradição, né? Porque assim o faz no Brasil, né? Vai ignorar ou vai somente noticiar, sem qualquer juízo de valor que Trump exigiu taxa de juros mais baixas, sem fazer qualquer tipo de crítica como fazia no Brasil, né? É como aquelas manchetes, né, que a gente já passou aqui no Fórum Mídias, Azenha, que década tirou não sei quantas pessoas da fome, né? Não foi o governo Lula, não foi um programa social. Foi a década. A década. Folha de São Paulo, né? Bom, gente, então, semana que vem tem decisão sobre os juros nos Estados Unidos, né? Dias 28 e 29 de janeiro. A taxa lá está em de 4,25 a 4,50. Nós já sabemos no Brasil que os juros vão aumentar, né? Nós já sabemos que os juros vão aumentar no Brasil, provavelmente freando a economia. Então, o Lula fez aquela previsão ali para a gente, mas nós não podemos esquecer os dados, Ivan. O crescimento médio do governo Bolsonaro foi de 1,5%. O crescimento do governo Lula em 2023 foi de 3,2%. Eu estou falando isso porque nós estamos na guerra econômica contra o governo Lula, por causa do dólar, essa questão do pé de meia, guerra econômica, guerra para desarticular o governo. E o governo Lula tem o que apresentar de fato, Ivan. 3,2% contra todas as previsões em 23. Nós só saberemos o PIB do ano passado agora, em fevereiro, porém, a projeção é de, no mínimo, 3,5%. Então, os bolsonaristas, o desespero deles ao pedir impeachment do Lula tem a ver com isso. Exatamente. E os bancos, o mercado, Ivan, o mercado errou todas as suas previsões. Olha o que eles estão prevendo. Inflação de 5% esse ano, PIB de 2%, dólar a 6%, Selic a 15%. Tem, esse é o Boletim Focus, aquele banqueiro deste ano. Eles erraram em 24 e erraram feio em 24 e 23. Dá para confiar nessas projeções, porque são projeções autorrealizáveis. Isso aqui é torcida, não é projeção. Exatamente, Azenha. Eles erraram todas, seguem errando, né? E é como você falou, isso na verdade, o mercado ele funciona, né, Azenha, também baseado em pressão e especulação, né? Então, essas manchetes, essas torcidas não vêm à toa, né? Elas tentam, de alguma maneira, influenciar, né, o mercado para justamente atingir seus objetivos dentro dessa torcida, mas ainda que essa pressão tenha sido exercida esse tempo todo, não deu certo, porque eles seguiram errando, né? Seguiram errando, os números disseram totalmente o contrário. E essa manchete aqui é do Brasil de Fato, um órgão de esquerda, porque ninguém deu de manchete, nem a Folha, nem o Estadão, nem o Globo. O Boletim Focus errou. Eles não admitem isso nunca em manchete, nunca, jamais. Uhum. E o motivo pelo qual o mercado está pressionando o aumento,
pressionou, e teremos provavelmente aumento de juros novamente no Brasil, e estão prevendo 15%, é por quê? É a chamada festa do carrego, Ivan Longo. Pouca gente fala disso. A festa do carrego é o carry-on trade, como se chama em inglês, mas vamos chamar de carrego mesmo em brasileiro, em português. É carrego. O que eles fazem? Eles querem os juros altos aqui, porque os juros baixos dos Estados Unidos, o que eles fazem? Fazem empréstimos em dólar nos Estados Unidos com juro baixo, vêm aqui e compram papéis que pagam juros altíssimos no Brasil e ganham a diferença entre os juros. Então é a grande festa do carrego. Isso não é o Zé Mané, não. O Zé Mané ele perde dinheiro, porque o Zé Mané não tem. São as grandes instituições que têm advogado, que sabe calcular como fazer essas grandes operações, sabe manejar. É isso, tiram proveito. Por isso que eles empurram o juro nas alturas do Brasil, 15%, queremos 15%, porque aí dá uma diferença bem significativa dos Estados Unidos e eles fazem a festa do carrego. Zenha. Pois é, a guerra econômica não para, né? A guerra econômica é manchete todos os dias na mídia tradicional brasileira e é algo que não vai cessar, né, Zenha? Não vai cessar. Os números podem mostrar outra realidade, né? O PIB pode subir, o desemprego pode cair, o poder de compra pode aumentar, a inflação pode estar controlada, mas sempre vai haver essa pressão da mídia, porque o interesse deles é outro, né? É outro, e não os mesmos interesses da população brasileira, né? Encerramos aqui, então, o Fórum Mídias até segunda-feira, mas temos notícias, né, Ivan? Temos, sim. Notícia importante essa, Ivan. Pois é, Zenha. O presidente Lula telefonou ontem para a presidenta do México, a Cláudia Sheinbaum, né? E o Palácio do Planalto, como é de praxe, não divulgou detalhes ali da conversa, né? Só divulgou ali os tópicos de maneira genérica, né? Segundo o Palácio do Planalto, neste telefonema, o Lula e a Cláudia Sheinbaum reafirmaram o propósito de cultivar relações produtivas com todos os países das Américas, incluindo a nova administração dos Estados Unidos, a fim de manter a paz, fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento da região. Mas aí, Zenha, quando eles citam aqui, né, cultivar relações produtivas com todos os países, incluindo a nova administração dos Estados Unidos, isso nos leva a pensar que houve uma conversa ali sobre outros pontos, né, do que Donald Trump apresentou em sua posse a nível de provocação e de propostas, né, mesmo de políticas que vão afetar diretamente o povo mexicano e o governo mexicano, né? Porque na posse do Donald Trump, ele falou sobre a mudança do nome do Golfo do México para, né, para Golfo. Falou não, ele assinou já, viu, Ivan? Assinou, já assinou a mudança, inclusive. Exatamente. Desculpe interrompê-lo, mas um boletim meteorológico emitido pelo governo da Flórida, do estado da Flórida, que é aliado do Trump, já se refere ao Golfo como Golfo da América. Mas pior do que isso, 1º de fevereiro, o Trump falou que vai colocar tarifas de 25% nas importações do México. Exatamente. E ainda tem a questão da imigração, né, Azenha? Tem a questão da intensificação da repressão a imigrantes ilegais na fronteira sul ali dos Estados Unidos, expulsão de todos eles, enquanto o México tenta encampar políticas, né, de proteção a esses imigrantes, resgate, etc., né? Os Estados Unidos, sob o governo Trump, o presidente Donald Trump, avança, né, nessas propostas, nessas políticas, nesses decretos, que para Cláudia Sheinbaum representam uma violação à soberania do México. Ela já se pronunciou sobre isso, né? E aí, o que você pressupõe, né, de um telefonema como esse entre Lula e Cláudia Sheinbaum na semana da posse do Donald Trump? É basicamente uma reunião, uma discussão ali para discutir estratégias de como as duas principais economias da América Latina vão lidar
com este governo conservador e imperialista, né, do Donald Trump, que é assim que ele vem se portando até agora, né? É importante dizer que Brasil e México são as duas maiores economias da América Latina e não à toa são países alvos dos interesses escusos da administração do Donald Trump, né, Azen? Resumidamente, eu acho que o Trump vai ser um fracasso de política externa. Ele acaba de empurrar o México para o colo do Brasil. Lula fez o convite oficial para Cláudia Sheinbaum fazer uma visita de Estado ao Brasil. Então, ele está empurrando a União Europeia para o lado da China, está empurrando o México para cima do Brasil, está empurrando o mundo para os BRICS. Exatamente. A ponto da Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, Zen, a falar sobre a aproximação com a China e com a Índia, né? Quando você imaginaria a líder da Comissão Europeia sinalizando essa aproximação, que é a aproximação, né, com o Sul global, Zen, com o Sul global, né? Na prática é isso, é o norte da Europa, onde já foi o centro do mundo, falando sobre união com o Sul global em detrimento dos Estados Unidos, né? Então existe aquele filósofo chinês, Sun, me ajuda aí. É da guerra. Ele diz, você não pode brigar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Uhum. Sun Tse. Me corrijam se estiver errado, mas enfim. O Trump arrumou briga com o Canadá, vizinho dele, México, vizinho dele, toda a América Latina, desprezando a América Latina, a União Europeia, a China, a Rússia. Gente do céu! Se você quer brigar com todo mundo, o que acontece? O mundo se une e ele vai se dar mal.